Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo continue inundando o seu coração, a sua casa e o seu lar, porque você está seguro, você pertence ao Senhor e Ele tem o controle da situação. Estamos iniciando mais uma conversa sobre o Evangelho, mais precisamente agora tratando da vida de Jesus e exemplificando, demonstrando que Jesus é o Evangelho. Não somente o seu ensino, mas a vida dele era congruente, estava extremamente relacionada com as suas práticas e de como ele reagiu às coisas que os cercavam. Da mesma forma, você também é uma carta viva que vai precisar ser lida para esse mundo. O mundo está cansado só de palavras, o mundo precisa de atitudes que condizem com o que o Evangelho ensina, com o que Jesus ensinou e com o que ele viveu. Por isso, que Deus te abençoe. O tema do estudo de hoje é fake news. E você já deve ter ouvido isso muitas vezes, as notícias falsas. Isso veio à tona principalmente, apesar de fake news ser um termo usado desde o século XIX, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, relacionado ao Trump, usado pelos dois lados, como também no Brasil, quantas fake news foram veiculadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, para eleger pessoas, para denegrir outras, e eu estou falando isso por ambos os lados, independente se você acredita no PT, no PSL, ou seja lá o que for. O objetivo aqui é falar do Evangelho, mas as fake news foram usadas por ambos os lados. Você há de convir com isso. E a fake news é uma notícia falsa e ela não é engendrada, ela não é fabricada por coincidência, por acidente ou por algum erro, mas com o objetivo proposital de denegrir o outro, ou de afastar pessoas da verdade ou promover outras pessoas. E eu gostaria que a gente abordasse um pouco sobre isso. Fake news tomou um impulso maior ainda na nossa sociedade, que é bastante influenciada pelas redes sociais. As informações vêm de maneira grande, de maneira acelerada, célere, através de grandes enxurradas de notícias e de informações. E poucos avaliam se isso é verdade ou não, e acabam compartilhando notícias falsas. Isso é a pós-modernidade, é o momento em que nós vivemos. E esse momento foi descrito de uma maneira muito própria e muito legal por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. E ele tratou desse período como modernidade líquida. Ele usou esse termo, falando que nada mais é sólido. Tudo está num estado de liquefação. Nada é permanente, tudo está se transformando de maneira apressada e fica muito difícil, é uma aventura incrível você afirmar verdades absolutas. Ou seja, modernidade líquida se refere ao nosso tempo, onde tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, há várias opiniões sobre determinado fato que aconteceu. Todas as verdades são provisórias até alguém desmenti-las. Não há mais absolutos. Mas nós somos cristãos e nós somos dogmáticos. E o que quer dizer isso? A nossa fé está pautada em verdades. Nós acreditamos que é possível se chegar à verdade. Nós não somos como o ceticismo radical, que fala que não há verdade, O termo skepticos, que é um termo no grego, que fala sobre ponderar, ou seja, aquele que pondera, aquele que avalia. E muitos, como o próprio Pirro, na época de Alexandre o Grande, dizia que não há verdade. Não há verdade. E nem se deve procurá-las, porque há várias opiniões e nunca se chega à verdade. Mas a ciência, ao mesmo tempo, é cética, mas ao mesmo tempo busca-se a verdade, não é radical. E nós somos religiosos, mas ao mesmo tempo nós não somos profundamente dogmáticos, que não cabe questionamento, não cabe dúvida. Nós acreditamos em verdades absolutas. Nós acreditamos, por exemplo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque não há outro meio. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a avaliar. A Bíblia nos ensina a avaliar as profecias, avaliar os profetas. A Bíblia nos ensina a discernir os espíritos. Logo, isso é até mesmo um dom. E a Bíblia nos ensina também a examinar tudo e reter o que é bom. Então, numa época em que tudo é fake, tudo é relativo, tudo cabe o ponto de vista, torna-se forçoso, necessário você estar firmado na verdade que é Jesus Cristo. Você está firmado na sua fé e se posicionar como servo de Deus. Hoje tudo é fake. As pessoas vão às redes sociais, parecem que só viajam ou que só comem em lugares bacanas. Até a maquiagem é fake, até a forma, os tratamentos que fazem nas fotos. Às vezes a gente vê algumas pessoas, algumas irmãs ou irmãos, e a gente fala, nossa, como que aquele irmão tá magro, como que emagreceu? Pô, vou perguntar a ele qual regime ele tá fazendo, tá magérrimo. E quando a gente vê ao vivo no dia a dia, a gente, ué, o que houve? O que aconteceu com aquela pessoa que estava esbelta, esguia, naquela foto do Facebook ou naquela foto do Instagram? Então nós vivemos num tempo em que é difícil traçar a verdade, em que as pessoas não buscam verdade. Tudo é relativo, depende do ponto de vista, né? Tudo que é sólido desmancha-se no ar. Para citar Karl Marx, no Manifesto Comunista, e ele afirma que até instituições sólidas, como a família, tem seu fim. Tudo que é sólido, tudo que é firme tende a desaparecer. Mas as famílias cristãs estão presentes ainda na nossa geração. Nós estamos aqui, defendemos a família e defendemos sim uma verdade, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Quem fez um livro, escreveu um livro com esse tema também foi Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar, retratando essa geração em que é pós tudo. Ninguém se firma, depende do ponto de vista. Mas eu quero dizer para você que o primeiro a propagar fake news, o primeiro a propagar notícias falsas acerca de Deus foi o diabo. O diabo é o pai da fake news, pois ele é o pai da mentira. Ele é extremamente o contrário de Jesus, que é a verdade. Ele foi o primeiro propagador de notícias falsas. Ele foi o primeiro a propagar no céu uma rebelião contra Deus. Ele foi o primeiro a vir à terra e dizer ao casal, Adão e Eva, falar assim, olha, foi assim que Deus disse e vocês vão morrer? Não, depende do ponto de vista. Talvez, como ele poderia até dizer hoje, não, isso é metafórico. Isso não é estrito, o que ele falou não é literal, é metafórico. Pôs em dúvida o que Deus falou. Note que Satanás não falou, olha, Deus é mentiroso. Não acredita em nada que ele disse, mas ele é sutil. Usa da sutileza do sofista. E diz o seguinte, olha, não é bem assim. Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a ele. É certo que não morrereis. Ele foi o primeiro propagador de fake news e ele continua anunciando a mentira. Ele continua relativizando a palavra de Deus. Ele continua dizendo ao mundo que todos os caminhos levam a Deus. Ele continua dizendo às pessoas, olha, se afastem da palavra, a Bíblia não é verdade, ela foi escrita por um tempo atrás, não serve para hoje. Por isso eu gostaria de compartilhar um texto que Jesus fala sobre a verdade, ele fala sobre ele, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Jesus entra numa discussão, num debate com os fariseus, e ele fala coisas importantíssimas nesse texto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Qual era o pai desses religiosos, daqueles que se achavam oráculos de Deus? Olha só, versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que palavra dura, né? Versículo 45. Eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Ou seja, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E espero que você seja de Deus. O texto é bem claro. Jesus começa declarando aos judeus que haviam crido no discurso dele, que haviam crido na pregação dele, de que quem permanece na minha palavra, esse é verdadeiramente discípulo de Jesus. Ou seja, é uma condição sine qua non, é uma forte afirmação, sem a qual não pode ser discípulo de Cristo quem não permanece na palavra dele. Então, quando a pessoa se desvia da doutrina bíblica, começa a professar um evangelho estranho, a anunciar um evangelho que não condiz com as palavras de Jesus Cristo, esse não é discípulo de Jesus Cristo. Isso é sério. E Jesus declara que o mundo se encontra preso, encarcerado no pecado. E o primeiro a contradizer isso foi Satanás. Satanás continua anunciando ao mundo que está tudo certo. Olha, faça o que o seu coração diz, né? Como nos filmes de princesas da Disney, filmes de faz de conta. Faça o que o teu coração manda. Se faz sentir, faz sentido. Tá tudo certo. Faz o que teu coração desejar. Se te dá paz, se te dá tranquilidade, os psicólogos dizem isso também. Faça. Não há pecado. Tudo é questão de opinião, tudo é relativo. Tudo é questão de divisão, cada um vê de determinada maneira, ou seja, não há verdade absoluta. Satanás está pelo mundo propagando fake news, mas a verdade liberta. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas não adianta só citar isso, tem que viver de modo que prove que essa verdade verdadeiramente o libertou. Jesus afirma que há verdade, que a verdade liberta. E que verdade é essa? Jesus Cristo, o seu evangelho, a sua vida. Conhecer Jesus é uma libertação muito grande para aquele que crê, é claro, para aquele que tem fé. Muitos até conhecem a história de Jesus. Muitos já ouviram a sua história, mas não acreditam de fato, não atestam com seu coração que realmente creem que o Filho de Deus, há muitos anos atrás, encarnou, veio a esse mundo, sofreu as tribulações como um homem, para morrer na cruz, para limpar os nossos pecados, para expiar a nossa culpa e nos levar de volta para Deus. Agora nós somos embaixadores de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Está em 2 Coríntios 5:20. A nossa tarefa é avisar ao mundo que há uma verdade. É contrariar as fake news do diabo. É dizer que Jesus Cristo vive, que Ele voltará e buscará aqueles que creram no seu santo nome. De que lado você estará? Do lado daqueles que têm propagado fake news? Do lado do inimigo, do lado do nosso adversário, o diabo? Ou você vai ficar do lado da verdade, do lado do Senhor? Como você vai viver? Vai viver um faz de conta? Uma mentira? Uma ilusão? E Eclesiastes fala sobre isso. Tudo é vaidade, tudo é névoa, tudo é fumaça, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é passageiro. Isso tudo que a gente vê, os conflitos políticos, os rumores de guerra, os debates, as lutas, a criminalidade, a corrupção, os prazeres, as festas, tudo que o mundo tem para oferecer, tudo isso é passageiro, é fortuito, é efêmero, é fugaz, nada disso é eterno. Por isso, rejeite aquilo que é efêmero e fugaz e apegue-se ao que é eterno, aquilo que pode satisfazer. Vários sociólogos, filósofos debateram sobre a realidade. Alguns tenderam para o capitalismo, outros para o socialismo, outros para outras interpretações da realidade, interpretações antropológicas, religiosas. Mas tudo isso, tudo que é falado é passageiro. Tudo isso há de se esgotar. Só a palavra do Senhor permanece para sempre. Será que você tem se apegado à verdade? Será que você é corajoso? Será que você é corajosa para afirmar que há uma verdade nesse mundo e que a palavra de Deus é a verdade? Será que você é corajoso para proclamar às pessoas que estão o tempo todo ouvindo fake news do inferno que Jesus vive, que Jesus é o Salvador e que sem Ele é impossível ir até o Pai? Será que você tem sido fiel em proclamar essas verdades? Que o Senhor te abençoe, que Ele fortaleça os seus pés, os seus joelhos trôpegos. Se você estava inconstante, com dúvidas e questionamentos que são naturais, mas se os seus pés estavam vacilando, creia. Muitas vezes meus pés também já vacilaram. Muitas vezes eu questionei a minha fé. Para quem não sabe, eu sou formado em História, né? Estudei filosofia também na faculdade, gosto muito dessas coisas. Minha fé já foi balançada várias vezes, mas eu continuo firme, porque eu sei que a mensagem do Evangelho pode ser loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Se apegue a isso, que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar pela sua vida, mesmo aqui por esse vídeo. Se o teu coração está apertadinho, se você teme essa pandemia, se você está atribulado, nesse instante você possa se acalmar, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu também que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Que você possa se apegar a esse paradigma, a esse fundamento que é Jesus Cristo. Que você possa se pautar não só em Zygmunt Bauman, ou em Marshall Berman, ou Karl Marx, ou seja lá qual seja o autor terreno, mas que o teu esteio, que a tua rocha seja a palavra, e Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a palavra encarnada. Que você possa se firmar no caminho do Senhor e crer numa fé que extrapola o dogma, que extrapola a dúvida, que extrapola o ceticismo, que extrapola as mentiras, as fake news dessa terra. Que a sua fé esteja inabalável no teu Senhor. Oremos. Senhor, clamamos o teu nome, porque o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está vivo e a tua palavra não é mentirosa, a tua palavra não há de passar. Pode passar o mundo, pode passar as eras, os dias podem até se esvair de maneira célere, de maneira apressada, mas a tua palavra permanece para todo sempre.
Eu não sei quem está ouvindo, Pai, e assistindo esse vídeo. Talvez uma pessoa esteja orando agora junto comigo. Pai, que o Senhor possa firmar os pés dessa pessoa, que qualquer dúvida, qualquer inconstância, que as fraquezas em relação à certeza do Evangelho, que possa ser retirado, que haja firmeza, que haja aumento da fé ao ouvir a Tua palavra. Pai, que qualquer medo, qualquer receio, Pai, de pandemia, qualquer atribulação, Pai, do mundo, qualquer pessoa que queira atribular esses teus servos, essa pessoa, ó Pai, que não possam se firmar diante da Tua luz. Que a Tua luz que esclarece todas as coisas, que revela as nossas fraquezas, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa acertar, possa alcançar, Pai, corações nesse dia. Que o Senhor continue derramando a Tua palavra e a Tua presença sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, aquele que é a verdade e que vive para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e continue enchendo a sua vida com a esperança da glória de Deus. Amém.